Agradecer também ao Francisco, que tem coordenado junto comigo o núcleo de estudos desde o ano passado, e aos colaboradores da pós-graduação e aos alunos da graduação que também fazem parte do núcleo. O núcleo de estudos começou no ano passado e foi uma iniciativa minha do Chico de abrir um espaço de interlocução aqui na Faculdade de Direito sobre temas ligados à regulação da internet no Brasil. Então, adotando uma perspectiva um pouco mais publicista, então de estudar esses temas a partir de uma ótica de políticas públicas e direitos fundamentais, a gente conseguiu reunir alunos da graduação e da pós-graduação interessados e tem discutido temas ligados a essas áreas. Esse semestre, especificamente, o núcleo está credenciado como atividade de cultura e extensão aqui da faculdade, e a gente focou as discussões em liberdade de expressão e privacidade. E essa é uma das razões pelas quais a gente escolheu o tema da Deep Web para lançar uma linha de pesquisa um pouco maior e mais aprofundada, porque é um ambiente que liga muito esses dois direitos e os enxerga na sua forma máxima, vamos dizer assim. A gente pensou em estruturar o evento da seguinte forma: primeiro a gente vai fazer uma introdução bem rápida sobre o que é Deep Web e para quem nunca ouviu falar, sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Aí em seguida o professor Demi vai fazer uma breve apresentação conceitual também sobre o funcionamento da internet, da Deep Web. Depois o professor Ronaldo Lemos vai falar sobre alguns desafios regulatórios desse tipo de ambiente. E no fim o professor Virgílio vai fazer algumas considerações e colocar alguns pontos para o debate. No final a gente vai dar mais alguns detalhes sobre a linha de pesquisa que a gente está lançando hoje e explicar um pouco melhor como é que ela vai funcionar. Então agora acho que o Francisco vai falar um pouquinho sobre o funcionamento da Deep Web. Boa noite a todos. Meu nome é Francisco, eu vou me chamar de Chico. Coordeno aqui o núcleo com o Denis. Agradeço também aos nossos convidados que vieram e a vocês que estão aqui prestigiando o lançamento dessa linha de pesquisa que a gente está lançando hoje. E o que eu vou fazer aqui é, na verdade, uma exposição bem rápida e bem senso comum sobre o que é a Deep Web. Meio que para ninguém ficar boiando muito e não entendendo o que a gente está querendo dizer quando a gente fala Deep Web. É claro, depois o professor Demi vai explorar conceitualmente o que essa ideia significa, mas a ideia aqui dessa apresentação é meio que apresentar o que está no imaginário das pessoas sobre Deep Web bem rápido, né? Então, vamos lá. O que é Deep Web? A Deep Web é um termo que a gente usa para descrever ou para nomear uma parte da internet, a internet que não está indexada pelos mecanismos de busca. O que isso significa? Se procura um site no Google, procurar um termo de busca, vai aparecer uma série de resultados, mas existem coisas na internet conectadas à rede que não aparecem nesses resultados, né? Ou seja, existe uma parte da web que está indexada, ou seja, que os programinhas que o Google usa para achar quais são as páginas que vão constar na página de resultados, conseguem achar, e tem alguma parte das páginas que esse programinha não consegue achar. E aí a ideia da Deep Web é isso, essa parte da internet que o Google não consegue achar, né? Ou o Google ou qualquer outro mecanismo de busca. Comumente as pessoas elas se referem sobre a Deep Web com a metáfora do iceberg. Então, existe uma internet que a gente conhece que está fora da água, mas existe uma internet que a gente não conhece que está debaixo da água e que ela não é visível na primeira pesquisa, né, do Google. Então é uma metáfora bem comum e eu acho que ela é útil para explicar o básico, né, para a gente tentar entender o básico. Então, mas o que está na internet invisível, né? São coisas que a gente nunca ouviu falar? Não são coisas que a gente nunca ouviu falar. Por exemplo, uma boa parte dessas páginas é o conteúdo que está em bases de artigos científicos, por exemplo, que você procura no Google.
o termo, mas não vai sair, porque essa base é protegida, e você só consegue acessar essa base de um computador que tenha um acesso permitido, por exemplo, o computador da biblioteca aqui da faculdade. Então, se eu quero procurar alguma coisa numa base de artigos científicos como o JSTOR, eu não vou conseguir achar pelo Google, só posso acessar ela aqui no computador da faculdade. E isso se estende a outras coisas, conteúdos que não estão linkados. Então, tem um monte de coisa que a gente fala, como é que eu acesso? Esse conteúdo só é acessível por esse link aqui que eu vou te mandar. Esse tipo de coisa que só é acessível, se eu te mandar o link, não está também nessa... não está acessível pelo Google, não é compilado, não é indexado. Né? Então, isso... tem muitas outras coisas que não são indexadas. Os streamings de vídeos ao vivo, por exemplo, não são acháveis por mecanismo de busca, porque eles são ao vivo e eles não se guardam dessa forma. Em geral, a Deep Web, a gente pode falar que no senso comum ela significa isso. Dentro dessa ideia, a gente consegue encontrar mecanismos específicos e que merecem a nossa atenção especial, que vão merecer, da linha de pesquisa que a gente está pensando, uma atenção especial. O mecanismo mais provocativo desses mecanismos é o Tor, que significa The Onion Router, o roteador cebola. Ele é um mecanismo, um software que você instala no seu computador e que garante a você, ou diz que garante, uma navegação completamente anônima. Ou seja, ninguém sabe quem você é, você não deixa nenhum tipo de rastro que consiga fazer com que eu saiba, o site que você acessou, saiba quem é você, e por consequência isso pode ser interessante, é uma ferramenta provocativa que propicia essa navegação anônima. E por que o Tor existe e tal? Acho que um exemplo bacana de por que o Tor existe, de onde vem, ele pode ser utilizado como uma ferramenta para furar bloqueios ele pode furar bloqueios de controle de rede. Se ninguém sabe de onde você está acessando, quem é você, é muito mais difícil controlar a sua navegação, e controlar o que você vai acessar e filtrar o tipo de conteúdo que vai ser disponibilizado. Então ela pode ser uma ferramenta importante, esse tipo de rede, que permite a navegação anônima, esse tipo de software, de programa, pode ser importante para furar esse tipo de bloqueio, para garantir uma navegação mais livre, no sentido de que você consegue achar mais conteúdos fora do controle do bloqueio. O que tem na Deep Web? O que tem nessa rede Tor? Né? Como é que é a navegação? O que eu digito? www. Não sei o que? É isso? Não, não é. O que é? Os endereços URLs não são endereços comuns, endereços que a gente está familiarizado. E se você tiver uma experiência em entrar lá, você vai ter lá um monte de números e letras que você não sabe muito bem o que é, qual é o sentido. Né? Então existem alguns mecanismos de tentar organizar o conteúdo, ou algum conteúdo que tem esse tipo de rede anônima, ou seja, que ninguém sabe quem está na ponta, nem em uma ponta nem em outra. Um deles é a Wiki escondida, o Hidden Wiki, que compila essas páginas da Deep Web em diversas categorias. É um primeiro passo para quem navega na Deep Web para conseguir achar o conteúdo que deseja. Então, eu quero baixar uma música na Deep Web, onde que eu acho? Onde que tem conteúdo de música? Está lá o conteúdo de música, na Hidden Wiki, que é essa página que compila os links, que, enfim, às vezes podem estar utilizáveis, às vezes não, porque às vezes os links podem mudar. Mas, enfim, isso fica para as apresentações. Acho que um exemplo bastante provocativo desse tipo de rede anônima é o exemplo do Silk Road, que é um mercado anônimo. Um site, você entra, aparece o Mercado Livre e você consegue transacionar mercadorias sem ninguém saber quem você é e pedir na sua casa uma mercadoria. E aí, quais são as mercadorias que estão à venda lá? Muitas delas são mercadorias ilícitas no Brasil ou ilícitas em vários países. Né? E aí, o quanto disso é verdade, o quanto disso é mentira, aonde que está a lenda, onde é que está a verdade, se funciona, se não funciona,
aí cabe a nossa investigação. É um pouco isso que eu queria falar. Eu estou passando bem pelo senso comum mesmo, para a gente ter alguns termos de debate médios, assim, e conseguir adentrar com mais propriedade. É mais ou menos isso. Então, a gente quer falar de Deep Web e também, mais especificamente, desse tipo de mecanismo que permite a navegação anônima. Né? A anonimidade, o anonimato, a anonimidade não existe, online. É isso, eu vou passar agora a palavra para o professor Demi, que é diretor-presidente do Nick.br, membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e tem uma história, acho que muito profícua nesses temas já há bastante tempo. Acho que vai poder nos iluminar com suas contribuições. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço o convite de estar aqui, nossa sala aí lotada, que é muito animador ver tanta gente interessada nisso. Na verdade, a apresentação que o Chico fez, da liberalidade que ele concedeu, o chamado de Chico, já foi bastante abrangente na área. E eu vou tentar, talvez, vou até uma espécie de contraponto aí, tirar um pouco aí, digamos, do charme que esse negócio de web tem, só para chamar a atenção aos pontos mais leves. Eu tenho uma apresentação mais ou menos padrão. Eu vou passar rápido por vários pontos, aí não vale a pena perder muito tempo e fica aí depois a discussão quem quiser olhar, mas vou tentar me focar um pouco mais no tema de hoje, que é essa história da cultura. Primeiro ponto importante que eu vou comentar simplesmente, porque isso passa nas discussões de regulação e tudo mais, diferença fundamental entre a antiga telefonia e a internet, é que na telefonia você travava um recurso durante toda a sua conexão e na internet você compartilha isso com todo mundo. Na telefonia, quando eu disco para alguém na Austrália, é montado um caminho entre a minha casa e a Austrália, esse caminho é dedicado a mim, eu falo ou não falo, está lá travado para mim, liga-se o taxímetro para cobrar quanto tempo eu vou ficar lá naquele circuito, independente do que eu falo ou deixo de falar, não tem nada a ver com a quantidade de informação que flui lá, posso ficar em silêncio meia hora. E no final da conexão sai uma conta baseada nessa alocação de recursos exclusiva para mim. Na internet isso não é assim. Na internet os pacotes competem entre si, na internet meus pacotes podem ser jogados fora, podem não chegar no destino, e por isso a tarifação é diferente, por isso a regulação é diferente, por isso muita coisa é diferente. Essa também é uma parte que eu não vou me deter, mas eu queria só ressaltar nessa história que os que se envolveram com isso desde o começo, seja na área teórica, como Klein, que escreveu um livro sobre computação de pacotes, seja como o Lee Kleider, que foi um dos diretores do ARPANET nos velhos tempos, são pessoas que tinham uma mentalidade bem aberta. O Lee Kleider é da área de ciências sociais, e aqui, num trecho de um livro dele chamado Libraries of the Future, ele comenta uma ideia visionária que se tornou realidade, que a mesa de trabalho ia mudar para algo ligado na parede e a partir disso aí você receberia informações, etc. E tal. Então esse pessoal, mais o pessoal dos anos 60, 70, contra a cultura e tudo mais, foram envolvidos no processo. Então apesar do que é dito sempre que isso deve ser de dinheiro do Departamento de Defesa, o que é absolutamente verdadeiro, ele não nasceu com a cabeça do Departamento de Defesa, nasceu com o recurso do Departamento de Defesa e cabeça do pessoal da academia dos anos 60, 70, e basicamente pessoal bastante liberal. As datas aí também não vamos perder tempo com isso, mas de qualquer forma, o que nos interessa é que em 84, por exemplo, foi definido um negócio chamado DNS, que é importante para o que nós vamos discutir hoje, e o TCP foi dividido em dois pedaços, TCP e IP, que também é importante para o que nós vamos discutir hoje. O resto é a estabilização da rede, que começa basicamente em 82, 83. Isso aqui é o comunicado que a Embratel lançou em dezembro de 94, quando pela primeira vez, então, os brasileiros puderam, as pessoas, brasileiros normais, aí, porque a academia já tinha acesso um pouco antes, ter acesso à internet, através de uma rede, na época, rede de pacotes chamada Reimpact,
a velocidades bastante espantosas, aí você podia trabalhar a 2.400 bits por segundo ou 9.600 bits por segundo. Essas coisas hoje parecem completamente absurdas, né? Mas naquela época eram velocidades consideradas rápidas. A nossa conexão internacional, que alimentava o Brasil inteiro, na FAPESP começou com 4.800 bits por segundo, depois subiu para 9.600 bits por segundo, e a gente conseguia baixar muito correio eletrônico, porque na época não havia web. Precisa também lembrar que o web é uma coisa distinta de internet. O web é uma aplicação sobre a internet que trouxe uma enorme riqueza, uma enorme inclusão de todos os internautas, mas trouxe uma exigência de banda milhares de vezes acima do que havia quando sua comunicação era texto e não tinha imagem, nem som, nem vídeo. Bom, de novo, passando rapidamente sobre isso, a internet é algo que não tem um switch off central, não tem uma chave de desligamento, e ela trabalha baseada em consenso do pessoal que administra os chamados recursos centrais ou recursos coordenados, que alguns chamam de críticos, eu prefiro não chamar de críticos, mas em suma, porque se é crítico para alguém, nunca se sabe exatamente para quem eles são críticos. Então, basicamente, nos interessa aqui o IETF, que é quem gera os padrões, continua funcionando, 3 vezes por ano se reúne em algum lugar. O IETF é uma associação muito interessante porque é uma reunião onde indivíduos se reúnem para discutir ideias, né? E não tem membership, você não usa o crachá da empresa que você trabalha, nem nada disso, você participa como indivíduo, todos têm, digamos, a mesma voz, e se o grupo ao redor achar que sua ideia é boa, ela progride, se o grupo achar que a ideia não presta, ela morre, e assim as ideias vão sendo expostas, né? E as que conseguem consenso vão para frente. Esses recursos chamados críticos, que intervêm um pouco no que falou o Chico aí do negócio da Deep Web, são basicamente nomes, números e protocolos. Eu vou passar para uma frase do Postel, que talvez nos esclareça isso melhor. Nomes indicam aquilo que nós procuramos, né? Então, a Faculdade de Direito da USP, CFD, USP, BR, indica que pertence à administração USP e está ligada ao BR, etc. e tal, mas não diz onde ela está, se está aqui, ou se está no Amapá, ou se está na China. O nome não diz isso, o nome diz simplesmente a que hierarquia administrativa essa instituição pertence. O endereço sim diz onde está, é como na telefonia, quer dizer, se eu me chamo Rodrigues, eu faço parte da família Rodrigues, mas se eu tenho 011 é porque sou de São Paulo, se eu sou 021 eu sou do Rio, então o endereço tem a ver com o número. E como vai de um lugar ao outro, ao contrário do que a telefonia fazia, que é estabelecer rotas definitivas ou permanentes, a internet ajusta isso a cada instante, a própria rede se entende para descobrir o caminho. O caminho é descoberto pela rede através dos sistemas chamados sistemas autônomos que trocam informação entre si na beirada, no border, na beirada de cada sistema autônomo. Então, se um sistema autônomo ficar louco e começar a distribuir informação absurda, a rede pode gerar caminhos absurdos também. Então, é importante essa colaboração baseada em confiança, que sempre, desde o começo, eu espero que se mantenha na rede como um todo. Algumas características muito importantes da rede que temos que lembrar sempre é isso: a rede foi feita para ser ponta a ponta. Ou seja, eu falo com alguém do outro lado, me enviando pacotes para ele recebendo de volta. Esse conceito foi, de alguma forma, prejudicado ou alterado com a entrada de firewalls, com a entrada de NAT, que é o Network Address Translation, porque faltaram números e porque teve necessidade de proteções adicionais. O ideal seria que nós trabalhássemos numa rede nativa, ponta a ponta, onde um lado fala com o outro diretamente, sem intermediário. A função da rede simplesmente é levar pacotes de um lado para o outro. Ela não entra no mérito se o pacote é importante ou não é importante, se o pacote é crítico ou não. Ela leva pacotes de um lado para o outro. E para que ela consiga crescer eternamente do jeito que ela tem crescido, essa parte central dela tem que ser simples. Quer dizer, não é possível que se exija da rede mais do que simplesmente levar pacotes de um lado para o outro. Se você quer criptografia, se você quer garantia que o João que mandou de fato é o João e que quem vai receber de fato é o Pedro, isso você tem que tratar na beirada da rede. A rede em si tem que ser mantida leve, senão ela não cresceria como cresceu. Os protocolos da rede tendem a ser neutros, foram escritos para serem neutros em relação ao seu conteúdo. Os pacotes simplesmente transitam sem entrar no mérito se é um conteúdo A ou B. Isso também é uma coisa importante porque serviços se baseiam nisso. E finalmente, em geral, cada pacote tem informação em si e você pode decidir pelo próprio pacote, você manda em frente ou joga fora. Só vou dar um comentário ainda nisso aí, quer dizer, quando você pensa em redes tipo internet, você já tem coisas que são distintas, né? Por exemplo, se eu vou baixar uma nova versão de um software, do Firefox, o que for, eu preciso garantir que esse software chegue íntegro na minha máquina, sem um bit errado, porque senão não vai funcionar. Então, para isso, eu uso um protocolo chamado TCP. Mas se eu estou usando o VoIP para falar com alguém na China, eu não estou preocupado em que cheguem todos os bits íntegros, porque isso pode gerar um atraso tão grande que eu não vou conseguir falar com o sujeito, para levar 5 minutos para o meu pacote chegar certo lá. Então, aí eu vou usar um protocolo chamado UDP,
que é um protocolo de best effort. Ele tenta entregar o que conseguia. O que conseguia, entregou, o que não conseguia, azar. E você não pode misturar as duas coisas, porque você não pode usar isso no caso do Firefox, você não pode chegar a um negócio cheio de buracos e erros, e também você não pode exigir uma comunicação perfeita no caso de voz, porque senão ela vai levar minutos, e você não consegue falar com alguém com intervalo de minutos. Então a internet já tem essas coisas que não são quebra de neutralidade, são características específicas da rede e fazem parte delas desde o começo. Bom, eu não vou perder tempo com esse negócio de nomes e números, mas essa DNS é uma coisa que digamos, furada no caso da Deep Web. Eu vou tentar mostrar um pouquinho como é que é. Aqui é uma coisa interessante, essa base de nomes, onde o BR faz parte, o COM faz parte, o NET faz parte, é gerenciada, é amarrada, é ancorada em 13 servidores raiz, que estão listados aqui, com cores variáveis, porque alguns são empresas comerciais, o A é uma empresa comercial, o C é uma empresa comercial, o J é uma empresa comercial igual ao A, por sinal. Algumas são universidades, o B continua universidade, o D é uma universidade, algumas são ONGs e assim por diante, e outras são o governo americano, o E, o G e o H é o governo americano. O que eu quero dizer com isso é que esse pessoal trabalha desde o começo ancorando a estrutura de nomes e trabalha sem nenhum contrato e nenhuma remuneração. Eles não recebem, nem pagam e nem têm contratos. Funciona porque nasceu assim e continua funcionando assim. Isso é um pouco estranho a priori, porque se alguém investe milhões em fazer um negócio na internet, ele pode depender de uma estrutura de 13 indivíduos que poderiam ter dor de barriga ou não, mas o fato funciona assim desde o começo. Mais que isso, se você olhar a geografia disso aqui, a geografia é mal distribuída. 6 desses caras moram em Reston, na Virgínia, 2 moram em São Francisco, 2 em Los Angeles, 2 na Europa e 1 no Japão. Então daí a impressão que isso é muito frágil, mas na verdade não é, porque eles têm um monte de espelhos disso aí, no lugar do mundo. O Brasil é o segundo país que tem mais espelhos dos servidores raiz. Pode ver aqui na costa leste nossa, tem o mar deles, então isso está bastante seguro e não precisamos se preocupar com isso. Bom, entrando agora rapidamente no assunto, e se eu tiver com tempo curto, não quero extrapolar, como você acha alguma coisa na rede? Bom, a rede, essa raiz que eu mostrei aqui ancorada, ela tem uma estrutura de nomes única. Então se eu escrever www.batata.com.br, isso é traduzido para um número e eu vou chegar no servidor batata.com.br. A discussão é, essa raiz deve ser única ou devemos permitir que mais coisas entrem na raiz? A ICANN, que cuida da raiz, vai permitir agora entradas adicionais nessa raiz única. 1.900 propostas de novos domínios vão disputar a possibilidade de entrar na raiz. Então pode ser que, além dos que nós conhecemos, que são uns 300 mais ou menos, isso pode aumentar 5 vezes mais. Que pode trazer um certo ruído, pode trazer uma certa confusão. Outra alternativa mais disruptiva, que eu pessoalmente não gosto, é que raízes existam aos montes, quer dizer, cada um pode ter uma raiz da internet específica. Então, vocês viram lá o exemplo do Tor. O Tor usa um nome de endereço fictício que termina em .onion. Ora, .onion não é um domínio da raiz internet, não existe o .onion. Então, esse seria uma espécie de raiz alternativa. Como também tem o .garlic e tem outras coisas parecidas aí que são coisas exóticas. Então, isso não quer dizer que se quebrou a raiz em duas, porque esses nomes são fictícios. Mas você podia, de fato, quebrar a raiz em várias raízes. O problema é que se você quebrar a raiz em várias raízes, você precisa ter um jeito de decidir qual raiz, com que você trabalha, e com isso você precisaria ter uma super raiz, onde se listam as raízes existentes, portanto você volta ao problema de uma única raiz. Então esse é um problema meio recursivo que pode não gerar nenhum tipo de solução. Para você encontrar, então, alguém na internet pelo nome, você usa um negócio chamado URL, que é o Uniform Resource Locator, que é um string de letras que leva você para algum lugar. 3 pontos que eu acho fundamentais para preservar na internet, antes de falar mais um pouquinho sobre essa história, faz parte do Marco Civil, espero que o Ronaldo comente isso com profundidade. Eu acho que os 3 pontos fundamentais são manter neutralidade de rede, manter a privacidade do usuário e manter a responsabilização dos reais atores e não da cadeia no meio. Eles manterem atualmente de punir a cadeia e não punir o usuário final. Então quem argumenta contra isso, argumenta por questão de segurança, etc, isso, aquilo. E aí eu coloquei alguns tópicos aí que, em geral, quem abre mão da privacidade para ter segurança acaba sem privacidade e sem segurança, e que a discussão no direito às vezes parece ser sobre novos delitos, mas às vezes ela é mais sobre novas formas de investigação. Quer dizer, será que é mais fácil achar o cara porque a internet deixa rastros? Quer dizer, eu na verdade estou interessado em classificar um novo delito ou estou interessado em chegar mais facilmente ao sujeito que eu estou procurando? Quer dizer, isso é uma coisa complicada. E lembrar, que às vezes a gente esquece isso, que a internet é uma rede de controle. Para você fazer qualquer coisa na rede, você tem que atender um protocolo, você tem que mostrar um número IP e isso tem que ser entendido e respondido. Então, mesmo nessa história de anonimização, no final das contas, você vai trocar de número, vai usar um proxy, alguém no meio do caminho vai te emprestar um número que não é o seu,
Mas no fundo, se você seguir todos esses traços aí, você chega no sujeito. Quer dizer, não há como, porque evidentemente o pacote vai ter que chegar até você. Então, quem montou a estrutura e encapsulou você nas camadas da cebola, vai ter que desmontar isso aí de uma certa forma. E se você conseguir de alguma forma chegar nisso, você acaba também rastreando. Então, é claro que é muito mais difícil rastrear desse jeito, mas vamos ficar claros que não nos iludamos a respeito. Essa região está bem populada de um monte de máquinas estranhas, mesmo porque quanto mais o sujeito quer usar coisas abaixo da superfície, mais motivos existem os caras que xeretam para ficar de olho nele. Os caras têm algum motivo para querer estar abaixo da superfície. Então, o que tem de submarino naquela região xeretando lá não é pouco. Em relação a essa história de controle, eu só quero lembrar aí que teve um livro famoso de 48, do Norbert Wiener, que trabalhou no MIT, e ele lançou um livro chamado Cybernetics, que Cybernetics vem da palavra grega que significa kybernesis, que significa governo. Governo vem de kyberno, é a mesma raiz de palavra. Então, na verdade, cibernética é a arte do governo. E a gente está usando atualmente cibernética para rede internet, rede no espaço. Quer dizer, na verdade, nós estamos sem querer trazendo de volta o conceito de controle. Quer dizer, ao dizer que o espaço cibernético, nós estamos falando do espaço de governo, um espaço onde tem alguém que controla, e não um espaço aberto e livre. Então, desgraçadamente, a palavra está trazendo para a rede o conceito original e, portanto, devemos ter algum cuidado com isso. Finalmente, ainda como alerta essa história de problemas, boa parte do que a gente vê de problema hoje foi a tecnologia que criou, e você tem que dar uma chance à tecnologia resolver, né? Não resolver, para nos amenizar. Então, quando você tem problema de spam, você vai tentar usar um filtro, vai tentar usar o controle da porta 25. Se você tiver ataque de negação de serviço, você tem forma de tentar amenizar isso. Você tem que tentar usar horário padrão para todo mundo. Isso, tem DNSSEC, não vou entrar em detalhes, mas na minha primeira palpite de resolver um problema seria deixar a tecnologia nos ajudar. A segunda seria educação, treinamento e colaboração e, finalmente, a legislação, se for necessário. Privacidade. Esse é um slide famoso aí, quem lembra, está entrando no começo de 93, ele dizia que na internet ninguém sabe que você é um cachorro, né? Então era uma ideia boa de entrar na internet. Só que em 2013 na internet, hoje todo mundo sabe que você é um cachorro. Então, na verdade, essa ilusão caiu. Então precisamos tomar muito cuidado com o que acontece com a privacidade. Bom, isso já foi dito muito rapidamente. O que é a Deep Web? Disse lá que ela é como, digamos, o iceberg. É muito maior que a web, porque na Deep Web tem todas as bases de dados que todo mundo já tinha, os seus oracles da vida, suas bases funcionais, etc. Então, que por algum motivo se ligaram à rede, mas você não quer que sejam acessadas por ninguém. Na verdade, quem queria acessar isso aí é o pessoal que está interessado nas suas informações. O pessoal que quer detonar a base de dados de cartão de crédito do Citibank, quer detonar o controle de eletricidade da Eletropaulo. Quer dizer, esse pessoal, ao ligar a sua base de dados na rede, precisam tomar muito cuidado, porque aquela base de dados que era acessível só pelos computadores da sua rede local, hoje pode ser acessado por qualquer um, com todos os riscos que isso traz. Mas isso é uma parte não visível da rede, é uma parte da Deep Web. Além dessa história da parte que já foi dita aí, você pode querer que trechos seus de páginas não sejam mapeáveis. Então você pode escrever lá, tem um arquivinho chamado robots.txt, onde você instrui os robôs, os crawlers, que procuram na rede, que não mapeiem aquela página, não mapeiem essa página aí. Você escreve desallow e acredita que não será mapeada e provavelmente não será. Finalmente, existem aqueles que fazem páginas específicas para trocar com seus colegas e que não querem que ninguém mais acesse. Essa é uma rede privada dentro da internet, e aí, de fato, existem coisas mais interessantes ou menos interessantes ou mais estranhas aí. Então, o pessoal que quer conteúdos que não seriam muito bem vistos na superfície, eles podem criar esses conteúdos dentro da rede e não deixar de ser linkados a nada, de forma que o Google e os demais buscadores não os encontrarão, mas eles existem na rede. Se você souber chegar lá, você chegará lá. Finalmente, você pode ter coisas que não são nem internet, coisas que não são legíveis, que não são HTML, que não são codificadas, são escritos em scripts específicos, isso não vai ser legível, então não é viável. Como foi bem dito aqui, tem aqui dois exemplos de navegadores, um é o Tor, que já foi dito, The Onion Router, está aí o endereço dele. A Electronic Frontier Foundation apoia a iniciativa Tor de anonimização. Por que surgiu isso aqui? Surgiu daquela história de que hoje todo mundo sabe que você é um cachorro. Então, toda vez que eu procuro alguma coisa na Google, ele sabe que o endereço IPX está procurando criação de cabritos. Por que o cara quer saber sobre criação de cabritos? Deve ter uma coisa aí, sabe-se lá. Então, quer dizer, você acaba expondo o que você faz na rede para todo mundo. Então, o pessoal da anonimidade, o pessoal do Electronic Frontier Foundation e tal, se preocupou e apoia essa iniciativa de se criar uma forma anônima de navegação. É claro que isso leva a outras coisas também, leva a uma internet oculta, leva a uma opção de coisas adicionais. Mas a ideia original era a navegação anônima. A parte mais pesada fica por conta do de baixo, o I2P, que é o Invisible Internet Project, que é aqui um sítio na Alemanha que cuida disso.
já é objetiva até uma internet invisível, quer dizer, é uma outra abordagem. Aqui tem uma apresentação, bom, em suma, se vocês quiserem se envolver nessas coisas, nós temos 2 grupos de trabalho que se empenham nessas áreas técnicas. Eu chamo GTS, que é o grupo de segurança de rede, de tecnologia de segurança, e o GTR, que é o grupo de engenharia de redes, o grupo de trabalho de engenharia de redes. Essa é uma apresentação do grupo de segurança que tratou do Onion. Aí tem um endereço grande aí embaixo, tem um PDF grande, é uma apresentação bastante boa sobre o Onion, quem quiser olhar mais. Finalmente, o Onion, ele é acessível a partir da web de superfície. E aqui tem alguns exemplos aí, podemos até clicar na web e dar uma olhada. Esses exemplos aí, o www.onion.to é um primer, diz mais ou menos o que é isso, e depois você pode acessar o que ele mesmo mostrou, a Hidden Wiki, nós combinamos antes, íamos fazer os mesmos exemplos. A Hidden Wiki está aí, tem uma página que permite olhar lá. Tem outro chamado Onion Gateway, que você pode chegar em alguns lugares dentro da web, e tem esse DuckDuckGo, é um buscador anônimo, é uma espécie de Google onde você não se identifica. Então, como é que isso funciona? Na verdade, quando você entra na rede via Tor, e você vai sendo encapsulado por uma porção de gateways no meio do caminho que vão trocando o seu endereço pelo deles, de forma que quando você faz a pesquisa no Google, não é mais você, é um cara que é um proxy seu lá no exit node, no node de saída. Quando a Google responde, aquilo vem voltando pelo caminho inverso até chegar até você. Então a Google não sabe para quem respondeu a pergunta. Você recebe porque a rede funciona. Agora, que isso está infestado de gente no meio do caminho, está. Então, quer dizer, não adianta nos iludirmos que certamente existe um enorme esforço da FBI e companhia de popular esta rede oculta, que assim as pessoas acabam acessando eles como pedaços da gateway, pedaços da rede de criptografia. E com isso eles sabem coisas que vêm de um lado e de outro. Mas que isso, os caras podem marcar pacotes, botar... bom, ninguém você não vai usar cookies na história, mas você pode marcar coisas de forma que você consiga talvez tirar conclusões de onde vem o tráfego e por onde vai o tráfego. Bom, aqui tem uma porção de coisas gerais aqui, eu não vou perder muito tempo aí. Basicamente eu queria dizer isso. Isso aí fica para a posteridade. Só para terminar aqui, 2 frases do Tim Berners-Lee, que teve uma reunião no Rio aí 15 dias atrás, dizendo que a web, evidentemente, essa aplicação sobre a internet chamada web, tem que ser protegida, porque é frágil e pode sofrer ataque. Inclusive ele fala sobre a história de Walled Gardens, né, jardins protegidos, que nós temos que trabalhar com protocolos abertos. Uso uma frase do Vint Cerf, que é o cara criador do TCP/IP, dizendo que a internet simplesmente espelha a realidade. A Deep Web mais que isso, né, espelha todas as mazelas normais, tudo que você quiser fazer de estranho. Vocês viram lá o exemplo de Mercado Livre aliás, você não falou, mas tem uma moeda específica, que é o Bitcoin, tem uma moeda para a internet. Porque, claro, como é que você vai comprar nesse mercado paralelo se você não vai usar seu cartão de crédito? Você tem que usar alguma coisa que mascare. Mas, obviamente, um dia isso vai ter que ser entregue na sua casa. Então, lá pelas tantas, alguma coisa ligada a você tem que existir. Então, só tomar cuidado com essa ilusão de que estamos ocultos. Então, o Vint disse que se a internet é um espelho da sociedade, se você olha para aquilo e não gosta, certamente quebrar o espelho não resolve, digamos, a origem da imagem. Você não mexeu na coisa. E, finalmente, eu sempre cito aí o John Perry Barlow, que é um cara que Foundation escreveu um livro chamado The Economy of Mind, dizendo que é importante tomar muito cuidado com a legislação específica, porque ela fica obsoleta e que na internet só funciona o que é global. Fecho com a frase do Alan Kay, dizendo que não ficarmos preocupados com o que vem pela frente, como diria o Rodrigo, mas que o melhor jeito de predizir o futuro é inventar. É isso. E finalmente, tchau. Obrigado, professor Taylor. A gente vai passar a palavra para o professor Ronaldo Lemos, que é o fundador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, que para a gente aqui no Núcleo é uma grande referência no Brasil, talvez uma das maiores referências, e também, agora recentemente, representante do MIT Media Lab no Brasil. Por favor, professor. Bom, alô? Alô? Bom,
primeiramente, eu queria dizer que é uma satisfação imensa para mim estar aqui de volta às arcadas. Não é sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui. A última vez foi na defesa da dissertação da Mariana, que está sentada aqui na frente. É um prazer, aliás, participar. E excelente ver o Virgílio, que foi meu colega de faculdade, de conspiração também em algumas coisas. Então, é muito bom estar aqui de volta. E é um prazer estar também no momento em que está sendo lançado esse núcleo aqui na Faculdade de Direito da USP. Demorou muito, já deveria ter sido lançado, mas antes tarde do que nunca. E como eu gosto sempre de falar sobre o Marco Civil, a única vantagem de você fazer as coisas depois é aprender com os erros que vieram antes. Então, acho que vocês têm a oportunidade aí de aprender talvez um pouco com a história do CTS e, obviamente, ter um futuro e uma linha de pesquisa ultra proveitosa com base no que a gente tentou construir nesses últimos 10 anos. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre a Deep Web. É sempre difícil falar depois do professor Demi Guettico, que é não só uma das pessoas que eu mais admiro com relação a essa discussão aqui no Brasil, mas é o nosso Papa, é o nosso Windsurf, é o nosso Tim Berners-Lee, e é sempre uma responsabilidade imensa de falar depois dele, porque tudo que eu falar do ponto de vista técnico, obviamente, vai ser uma mera simplificação. Então, professor Demi, não me recrimine se eu simplificar algum conceito, depois você pode até explicar e me corrigir. Mas, para falar algumas coisas, vale a pena a gente pensar em alguns conceitos técnicos. O professor Demi depois me corrige sobre eles. Então, acho que a primeira coisa é a definição do que é a Deep Web, que já foi falado. Tem uma definição bem específica que é tudo que o Google, por exemplo, não acha. Então, são sites que não tem link para eles, são sites que estão abaixo da superfície, são sites que estão escondidos, por exemplo, atrás de senhas. E nesse sentido, acho que vale chamar a atenção de que o conteúdo do Orkut, ou do Facebook, ou de qualquer site que você tem que logar, não é indexado pelo Google. Então eles são grandes deep webs, que a gente pode chamar assim, porque eles não são indexados. Para você enxergar aquele conteúdo, você tem que entrar lá dentro e fazer a busca dentro do serviço específico. Isso é um imenso problema. Eu tenho escrito sobre isso, falando da necessidade de se preservar os dados do Orkut, que hoje vai de mal a pior, justamente porque ele documentou de uma forma muito microscópica um momento em que o Brasil mudou completamente. Foram os últimos 10 anos, uma mudança da sociedade brasileira, e você vai no Orkut, ele documentou os usos do português, documentou a inclusão social, a chegada da internet nas favelas, nas comunidades carentes. Então, esse dado é preciosíssimo. Assim como o Hélio Gaspari fala, olha, não pode queimar processo judicial, porque é lá que está a história do Brasil, não pode deletar os dados do Orkut, porque lá também está a história de 10 anos muito importantes para o país, e que estão na Deep Web. Não estão em cache, não estão no archive.org, não estão no cache do Google, porque todo o conteúdo está ali dentro. Para você entrar, você tem que logar e só lá dentro você vê. Então isso também é parte da Deep Web. E é um movimento triste até da internet, porque esses espaços privados estão tomando conta da internet, que deveria ser um grande espaço público. Até eu tenho um amigo que fala uma frase que eu gosto muito, que ele diz: o Facebook é como se o condomínio fechado tomasse conta da cidade. Eu imagino uma cidade em que 90% dela é um condomínio fechado e só 10% é a cidade mesmo, caótica, com trânsito, com as pessoas livres, mas onde certamente a coisa mais interessante, mais criativa e mais próspera. Então é algo para ficar de olho. Aí uma distinção entre Deep Web e outras modalidades de web profunda, como por exemplo a Darknet. Quem sabe o próximo seminário do NDIS não é sobre a Darknet, acho que vai ser bem interessante. A Darknet, ela é diferente da Deep Web porque ela não é só apenas aquilo que o Google não indexa, mas ela é também uma web que se pauta por um outro sistema de endereçamento diferente, por exemplo, do DNS, que o professor Demi explicou. Então é um sistema de endereçamento que, se você for no browser e digitar, ele não vai conseguir encontrar. E é muito interessante porque é nessa Darknet que vaza muitos dos arquivos, por exemplo, filmes de Hollywood antecipados, filmes do Oscar que nem foram lançados em DVD ainda. Eles aparecem primeiro nessas Darknets, por grupos como, por exemplo, o pessoal da Sim, e depois eles vão migrando para o Pirate Bay, depois eles migram para easytv.it,
Então é interessante que eles surgem primeiro nessa Darknet, que é uma rede de confiança, onde um peer sabe quem é o outro peer, então existe ali uma prevenção contra entrar o FBI e outras entidades, e essa Darknet, ela usa um sistema de endereçamento diferente. Aí a gente pode pensar, putz, mas isso é uma coisa muito profunda, não tem nada a ver comigo. Não sei se aqui tem muita gente que se lembra do Kazaa. Quem se lembra do Kazaa aqui? Então, o Kazaa, na sua primeira versão, quem baixava o Kazaa, baixava um software que chamava Gator, que vinha embutido no Kazaa. Tanto que ele embutia um monte de software. Depois até inventaram o Kazaa Lite, que era o Kazaa sem essa porcariada embutida. Mas antes de ter o Kazaa Lite, quem baixou o Kazaa, baixou o Gator. E o Gator era um companheirinho de compras na internet. Em que você ia comprar, por exemplo, um aparelho na Amazon, um CD na Amazon, antes de clicar, ponha no carrinho, ele aparecia e falava assim, opa, você está comprando esse CD por $12. Olha só essa outra loja que está vendendo ele por $9. Você não quer ir para outra loja antes de clicar no carrinho? Então, ele era um bichinho que te vigiava ali para te oferecer ofertas em outros sites, uma coisa muito radical, tanto que ele desapareceu. Mas além disso, ele criava um sistema de domínios alternativo. Então, quem instalava o Gator, ele fazia uma modificação no seu browser que permitia você enxergar outros nomes de domínio que não aqueles registrados pela ICANN, por exemplo. Então o cara digitava domínio gator.br ou alguma coisa, ele criava domínios próprios para quem tivesse o software instalado. Isso é fascinante, porque primeiro mostra uma das coisas mais importantes, que é a infinita plasticidade da internet. Esse sistema de DNS que a gente usa hoje, ele não é um sistema absoluto. Ele só existe porque há uma convenção em que as pessoas acreditam nos chamados servidores raiz, mas no momento que as pessoas deixarem de acreditar, ou alguém surgir um outro sistema e esse sistema começar a ser implementado, ele vai ser utilizado e passa a ser igual ao sistema que a gente usa hoje. Então é uma mera relação de confiança. E o Gator fazia isso criando um outro protocolo, quem instalava aquele software passava a fazer parte daquele protocolo. Isso chama atenção para a estrutura da internet, que é uma estrutura que eu poderia dizer, o que geralmente se diz, de ampulheta, que é a figura que denota essa infinita flexibilidade da rede. Você pode plugar qualquer conteúdo, protocolo, forma de comunicação em cima, e esse conteúdo pode sair em qualquer aparelho, dispositivo do outro lado. Então você pode plugar a sua TV na internet, seu celular, a sua televisão, provavelmente no futuro as cadeiras, as paredes, tudo vai estar conectado na internet. E na ponta de cima você pode usar qualquer tipo de protocolo, qualquer tipo de endereçamento e assim por diante. Então essa figura da internet como uma ampulheta infinitamente flexível é o que faz com que tanta inovação tenha aparecido na rede hoje em dia. E aí, essa plasticidade, essa arquitetura, obviamente, como o professor Demi falou, hoje está totalmente em risco. Um dos riscos é a questão da neutralidade da rede, que começa a tender a ir para o espaço. Se for para o espaço, destrói essa arquitetura de ampulheta da rede. E outros riscos são o fim da privacidade, outros riscos incluem, por exemplo, iniciativas privadas como esses walled gardens, como o do Facebook e vários outros, que passam a jogar com regras próprias, diferentes das regras da internet em si. Então, são várias as ameaças hoje para essa estrutura de infinita plasticidade da rede. Vale a pena ficar de olho. Aí, algumas outras coisas que eu acho que são interessantes para contar. Aqui no Brasil, há mais ou menos 2 semanas, a Anatel, por exemplo, passou uma resolução, que é a nova resolução do chamado SCM, que é o Serviço de Comunicação Multimídia, em que obriga os provedores de internet a guardarem os logs dos usuários. O que significa isso? Tudo que você fizer na internet, o provedor vai ser obrigado não a guardar a comunicação do que você falou, mas guardar as sessões de comunicação que você fez. Então, aquele fato de que você iniciou uma conexão na hora tal, com o site tal, essa conexão terminou na hora tal, é um volume de informações muito detalhado que permite te dizer onde você estava na web num determinado momento. A Anatel passou essa resolução de forma administrativa, uma coisa que, ao meu ver, é muito surpreendente, e é algo que já estava sendo discutido no Congresso no âmbito do Marco Civil,
Ao meu ver, essa resolução, nesse ponto, é absolutamente inconstitucional, porque a guarda de logs extrapola os poderes da Anatel, outorgados até pela emenda número 8, porque a Anatel tem a competência de regular os serviços de telecomunicação. Quando ela manda guardar o log não tem nada a ver com o serviço de comunicação, isso tem a ver com processo civil, com processo penal, que são temas cuja prerrogativa legislativa é da União. Então a Anatel não pode chegar lá e tratar de uma questão absolutamente processual, mandando guardar as logs, o que afeta diretamente a privacidade, inclusive direitos individuais de quem usa a rede, e ela fazer isso simplesmente por uma portaria do seu conselho diretor, que foi lá e simplesmente mandou os provedores guardarem os logs. E isso chama a atenção justamente para esse fato de que, como o professor dele falou, a privacidade está desaparecendo na rede. E daí o outro lado da Deep Web, porque a gente vê a Deep Web geralmente por esse lado mais folclórico, de que é um lugar que você pode comprar drogas e tem pornografia e não sei o quê, e aí tem aquele site que é o Silk Road, que vende MDMA, vende não sei o quê e tal. E aí as pessoas ficam com esse pânico moral da Deep Web, falando, meu Deus, estão vendendo maconha na internet. Pô, aqui do lado do Largo de São Francisco vende maconha também. Tipo, aliás, é muito mais fácil comprar aqui do lado do que comprar na Deep Web. Porque você vai ter que mandar dinheiro por Bitcoin, você vai ter que entrar no Tor. Para comprar um pouquinho de maconha, você vai levar, por exemplo, umas 6 horas. Talvez seja muito mais fácil você ir em algum lugar aqui perto, que é muito mais simples de falar. Não estou recomendando, eu sou usuário de maconha, então só estou dizendo isso como um exemplo acadêmico e ilustrativo. Claro que o Silk Road tem gente que fala que vende lixo nuclear, coisas desse tipo, mas também quem vai querer comprar lixo nuclear? Enfim, essa é outra discussão. Mas o ponto principal é que a Deep Web é muito maior do que isso. E o lado importante da Deep Web é que ela é extremamente útil para quem vive em países autoritários. Para quem mora na China, para quem mora na Tailândia, para quem mora em países do Oriente Médio. Se não existisse a Deep Web, era uma sociedade de controle absoluto. Porque a internet, na sua possibilidade de organização, ela pode se transformar facilmente numa grande máquina de vigilância. O que segura a internet de virar uma grande máquina de vigilância é a lei. Não é a técnica, não é os protocolos, não é pessoas como o professor Beniguetti. É o direito. Se não houver a lei dizendo quais são os limites de uso da internet, a internet se converte com absoluta certeza numa máquina de vigilância perfeita, que vai traçar o perfil de cada pessoa. Então você vai saber não só que a outra pessoa que está do outro lado é um cachorro, mas você vai saber a raça, a preferência dele de ração, onde ele foi passear naquele dia, qual a coleira que ele está usando, como chama a esposa dele, se ele tem filhos, etc, etc. Então é uma máquina de vigilância perfeita. E em lugares como a China, por exemplo, é a Deep Web que gera esse espaço livre desse vigilantismo perfeito que a web acaba constituindo. Então, ela tem uma importância política que, ao meu ver, é muito mais importante do que se está vendendo maconha ou não no Silk Road. Então, é isso que eu acho que a gente tem que prestar atenção também sobre a web, sobre a Deep Web e o papel político que ela tem. Aí, para entrar na reta final, queria só contar uma história. Eu estava em 2011, passei o ano todo como professor na Universidade de Princeton, e conheci lá um jovem estudante de doutorado chamado Thomas Lowenthal, que ele era um grande entusiasta do Tor. Como a gente discutiu aqui, o Tor é esse software que você usa para garantir um mínimo de privacidade na sua navegação. A imagem que se usa dele é da cebola, porque ele é como se fosse pessoas cegas entregando o bastão uma para outra. Sempre que a sua comunicação pula de um computador para outro, você não sabe de onde ela veio necessariamente. Você só sabe que o Tor chega da internet através dos computadores que são chamados nódulos de saída, exit nodes. Então é um computador que fica ligado na rede, e aí esse computador é a ponta final do Tor, a comunicação entra dentro do Tor, circula ali dentro, e o exit node é o que conecta a comunicação com a web fora do Tor. Então, a partir desse exit node, saem as maiores atrocidades que a gente puder imaginar. Sai filme pirateado, sai pornografia, sai um monte de coisas bem barra pesadas.
e sai pedidos de socorro de gente que está em país autoritário também. Agora, quem é esse computador? Onde eles estão? Qualquer pessoa aqui na sala poderia operar um Exit Node. É só você entrar na página do Tor, baixa um softwarezinho no seu computador e, miraculosamente, o seu computador começa a se conectar com a rede e dar vazão a esse conteúdo do Tor. Vai começar a sair pornografia infantil do seu computador, vai começar a sair um monte de coisa, mas é isso. O operador do Exit Node, a regra é: não quero ver, não quero ouvir, deixa isso aqui sair, porque é isso que está garantindo essa liberdade na rede. E o Thomas Lowenthal resolveu instalar um Exit Node na rede de Princeton. Ele tinha lá a rede dele no quarto dele, no dormitório. É uma rede excelente, porque as redes das universidades americanas, diferente das redes aqui no Brasil que nem tem, são espetaculares. Elas são de altíssima velocidade, são redes Tier 1, Tier 2, é inacreditável. Então o cara pegou, plugou o computador dele no quarto e instalou um Exit Node em Princeton. Uma semana depois, Princeton começa a receber cartas de Hollywood, falando que estava filme pirateado saindo pela rede deles, começa a receber cartas da Associação das Gravadoras Americanas, começa a receber notificações do Ministério Público americano, falando que tem um monte de atrocidades saindo da rede deles, onde já se viu, etc, etc. E aí chamam o Thomas lá, o Tom, e ameaçam de jubilar ele, falando: olha, não, mas você está fazendo um absurdo, onde já se viu usar a rede da universidade para isso e tal. E ele foi firme, falou: estou fazendo uma coisa séria. Não, você está violando os termos de uso da rede de Princeton. Ele falou: não estou, eu li todos os termos de uso e não tem nada que me impeça de operar um Exit Node aqui. E, além disso, isso aqui é importante, explicou por quê, mostrou como a lei americana, através do DMCA, isenta o operador do Exit Node de responsabilidades, ou seja, a lei americana, muito mais madura do que a nossa, dá isenção para o cara que opera o Exit Node, e seguiu em frente operando aquilo. O caso dele virou uma confusão, o reitor foi envolvido, só não chamaram o Papa, porque o Papa devia ter mais coisas do que fazer. Mas virou uma grande confusão, ele é ameaçado de ser jubilado, até que houve uma grande reunião acadêmica dentro de Princeton, e depois de vários dias de debate, decidiram que o Exit Node dele era legal. E deixaram ele manter a operação do Exit Node na Universidade de Princeton. Então hoje, um dos principais Exit Nodes está na casa desse aluno. Quando ele se formar, sabe-se lá o que vai acontecer com esse Exit Node, mas é um caso que eu acho que vale a pena ser falado. Até uma sugestão: quem sabe o CGI não opera um Exit Node aqui, né? Seria, só uma sugestão, mas seria muito legal. Quando tiver rede na USP, eu sugiro que vocês também operarem um Exit Node aqui. Então, eu acho que essas saídas do Tor, a rede depende delas. Eu acho que é importante essa operação, inclusive, isentar esse operador de responsabilidade. E aí eu termino só dizendo que o Marco Civil da Internet é a primeira lei nesse sentido. Não de isentar pornografia infantil de responsabilidade, não é nada disso. Mas uma lei que, mais de 15 anos depois do lançamento da internet no Brasil, a gente nem se deu o trabalho de fazer uma lei sobre a internet. Então o Brasil hoje está perdendo oportunidades de negócio, inclusive acabou de perder a possibilidade de ter um data center do Google instalado no Brasil, um investimento de mais de 150 milhões de dólares. Foi para o Chile, porque ao olhar a lei brasileira, era impossível. Se você tiver um data center grande aqui, vai ter uma fila de oficiais de justiça na porta do seu data center, pedindo dado da esposa que está se separando, pedindo dado de o cara que não te pagou, pedindo dado do criminoso, porque como não tem lei que regula essas questões, tudo vai para o judiciário, cada juiz tem uma opinião e os juízes mandam buscar. Só para ter uma ideia, não sei se alguém aqui já esteve visitando o escritório do Google aqui em São Paulo, mas é sensacional, porque tem a recepção, e aí, se você olhar do lado, tem uma salinha que é a salinha dos oficiais de justiça. Eles já incluíram isso no projeto arquitetônico do escritório. Então você tem a recepção para pessoas normais e tem uma recepção só para os oficiais de justiça. Tem, até olhei, achei que ia ter um calabouço ou alguma coisa, mas não. Tem suco, tem água, tem uma TVzinha com TV a cabo, o cara fica lá esperando, tranquilo. Mas essa é o resultado de não haver lei que trata sobre isso. O Brasil está perdendo oportunidades. O empreendedor brasileiro, ele não consegue empreender por ausência de segurança jurídica. Para o Google e para o Facebook e para o Twitter, tudo bem, porque eles têm dinheiro para pagar advogado.
Então, quando chega, por exemplo, o furacão do período eleitoral, em que esses sites recebem 5.000 notificações por semana, tudo bem, os caras têm lá 40 advogados que vão lá e seguram. E o cara que quer fazer o YouTube no Brasil, o cara que fez uma startup agora, que quer começar o negócio dele e que não tem dinheiro para pagar nenhum advogado? Ele monta um serviço, no minuto que o serviço dele ficar popular, começam a chegar as ações judiciais, ele não sabe o que fazer, vai fechar o site, provavelmente se mudar para o Chile. Então, eu acho que é algo que é urgente de ser aprovado, é a coisa do Marco Civil. Existe uma grande oposição das teles quanto à aprovação do Marco Civil, porque as teles não gostam do dispositivo sobre neutralidade da rede, que é o mais importante do Marco Civil, mas tirando as teles, todo o resto apoia o Marco Civil. O governo diz que apoia o Marco Civil, as emissoras de televisão, os broadcasters, dizem que apoiam o Marco Civil, a imprensa escrita apoia o Marco Civil, os provedores de internet, como serviços online, como Google, Facebook, Mercado Livre, apoiam o Marco Civil, o CGI apoia o Marco Civil, a FGV apoia o Marco Civil, não sei se a USP apoia o Marco Civil, talvez agora vai apoiar, mas é um ponto que todo mundo apoia, menos as teles, e por causa disso ele está parado no Congresso, sem previsão para aprovação. Então é só isso. Obrigado.